você tenha certeza do que você declarou? Podemos ouvir um amém? Então vamos lá, pega a sua Bíblia, abra por favor no livro de 1 Coríntios. Deixa ela aberta aí, por favor. Sabe, queridos, hoje eu estive pensando que essa questão de pão e vinho, isso é tão poderoso, que mesmo em um tempo tão distante, passado, diz a Bíblia lá, não precisa você abrir, lá em Gênesis 14, a Bíblia diz que Abraão agora passa a ser intercessor de Ló, para que a vida de Deus permanecesse em Ló. E a Bíblia diz que Abraão agora ele entra em um nível de guerra, um nível de batalha. Abraão pega alguns homens, e Abraão agora ele vai para esse nível de batalha. E eu estive pensando nisso. Eu sei que, por exemplo, a gente passa por guerras espirituais, às vezes algumas que nós achamos que não iremos nem suportar. Mas aí a gente vê o cuidado de Deus, e Deus ele vai, sabe, nos conduzindo, e a gente sai daquela situação. E aqui a gente vê que Deus, ele é tão poderoso, Deus ele traz isso de forma profética para esse tempo de hoje, já apontando a Jesus. E a Bíblia diz que quando Abraão agora, ele entra nessa peleja, nessa batalha por uma vida. Por alguém que talvez Abraão poderia deixar de lado e não comover o seu coração. Mas Abraão agora ele vai para esse nível de batalha espiritual tão terrível, e Deus dá a vitória a ele. E aqui eu vejo algo poderoso e importante para a minha vida e para a tua vida, que a Bíblia diz que agora quando ele alcança a vitória, o próprio Deus envia alguém para ele agora trazendo pão e vinho. Diz a Bíblia que o Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho para fazer uma celebração com Abraão e com seus homens. Então cada vez que você participa da ceia do Senhor, veja o nível de celebração que o próprio Deus tem com você. Porque você venceu a você mesmo, você venceu coisas terríveis de forma espiritual. Você venceu talvez a tua mente que quis manipular você para você não estar aqui talvez em um culto de ceia. E você venceu esses ambientes de guerras espirituais e veio para quê? Para celebrar. Então a ceia, ela é celebração, irmãos. É um ambiente de ação de graça. É um ambiente de alegria, porque vinho aqui simboliza alegria, e nós usamos, na verdade, o aurora. Mas talvez se usássemos também o vinho, não tinha nenhum tipo de problema, um pouquinho, não teria problema. Para os religiosos, talvez sim. Então, queridos, aqui a gente vê que Deus, ele quer continuar celebrando. E agora eu quero convidar você aí para as instruções de 1 aos Coríntios 11. Serei rápido. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que as nossas vidas está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele venceu a morte, irmãos. Detalhe, eu e você também já vencemos. Podemos ouvir um amém? Vencemos a morte. Então diz o texto sagrado,
Senhor, me ajuda em nome de Jesus, Pai. Está escrito assim a partir do 23. Estou com a versão NVI, de manhã eu estava com a Almeida. E fiquei até um pouquinho atribulado, já acostumei com a NVI. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. 11:23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Isso aqui é poderoso. O inferno precisa ouvir isso. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, aí ele diz no plural, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E o diabo precisa ouvir isso todos os dias. Da sua vida. Não da vida de outras pessoas, é da tua vida. Você precisa estar declarando isso aqui. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, e aqui está chamando para uma questão de maturidade, o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês, entre a igreja, Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito, muitos fracos e doentes, e vários já dormem. Aí ele diz assim, mas se eu, Reinaldo, nós fosse julgar a nós mesmos, sabe? Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, e aqui entra a questão da palavra de Deus, de você conhecê-la, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Pai, nesta noite eu quero te louvar e te engrandecer. Senhor, eu sei que há uma responsabilidade aqui, Pai. Mas nessa noite, Deus, não permita que saia nada da minha boca que não venha de Ti, Senhor. Por isso, nesse tempo, nós te louvamos e te engrandecemos. Senhor, eu creio que não há nenhum tipo de resistência aqui dentro. Mas se porventura, Senhor, ainda tem, pedimos que anjos poderosos estejam aqui, anjos treinados e habilitados para tal função. Nós acreditamos nos ministérios dos anjos, Senhor, que estão para nos servir. Por isso, nesta noite, em um poder do nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, Pai. Nesta noite, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Senhor, sara as nossas iniquidades, nesta noite. Senhor, nós estamos aqui, podemos estar fracos, debilitados, mas viemos a este lugar para sermos renovados, para celebrar contigo, Senhor. Senhor, nós não sabemos, mas talvez Abraão estava cansado, mas Tu enviaste ali, Senhor, aquele homem para trazer uma celebração de alegria e um alimento de renovo, Senhor, gerando esse profético para os dias de hoje. Por isso, nesta noite, traga isso também em nossas vidas, quando nós participarmos do pão e do Teu sangue, Jesus Cristo. Espírito Santo, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, pela manhã nós ministramos esta mesma palavra. Talvez tenha algo diferente, mas é o que Deus quer para nós essa noite. Amém? Se você já conhece, já sabe, então me ajuda aí, intercede por mim aí em nome de Jesus. Querido, a ceia do Senhor, ela nos qualifica para que nós continuamos a ter a comunhão com Jesus,
E quando nós falamos de comunhão, irmãos, nós devemos entender que isso tem que ser de um cunho muito verdadeiro. Isso precisa esboçar de dentro de você. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele conhece você. Deus, Ele sabe quem você é. Nós, como diz o pastor Flávio, nós olhamos por fora e talvez vamos ver, sabe, a carcaça humana, o esqueleto humano, talvez uma roupa bonita aos teus olhos, talvez aos olhos de outro não. Mas Deus não, Deus Ele olha internamente. Então Deus Ele sabe quando de fato nós temos uma comunhão com o Pai e quando também nós temos a comunhão com os nossos irmãos. Isso é preciso ter, para que nós possamos estar encaixados nessa questão de algo chamado ceia, algo tão relevante e poderoso. Então nesta noite Deus Ele quer celebrar conosco. Então aqui a gente vê que Jesus Ele traz Ele pega algo tão simples do nosso cotidiano, que é o pão, um alimento. E Jesus agora Ele traz para uma dimensão espiritual o pão, que agora não simboliza mais o pão, mas simboliza agora o seu corpo. E Jesus agora começa a falar do seu corpo. Para que nós estejamos inseridos nele, é necessário ter a comunhão. E essa questão da comunhão, irmãos, é você vencer os embates da tua vida, é você vencer talvez até o teu eu mesmo. O nosso eu, ele é muito terrível, para que nós estejamos dentro desse propósito muito bem alinhado, chamado comunhão. Então Jesus aqui, ele pega algo da sua época, do seu cotidiano, muito simples. Algo que os nossos irmãos usavam desde o Egito, que era o pão. O pão, você pela manhã, você levanta, você vai até a padaria, há aqueles que levantam cedo para pegar quentinho e chegar na sua casa, tomar o café. Só que Jesus agora ele traz para uma realidade de uma experiência espiritual e muito significativa para uma caminhada e uma vida cristã, o corpo de Cristo. Quando João está escrevendo o Evangelho, João ele faz questão de dizer que o Verbo se fez carne e que o Verbo agora ele habitou entre nós. Então Jesus, como pão da vida, João também vai dizer isso, ele quer fazer o quê? Alimentar sempre a minha vida e a tua vida, para nós permanecermos em algo chamado comunhão. Porque quando nós saímos dessa linha, deixamos de ter comunhão, e isso é algo muito, sabe, que nós precisamos ir para esse nível de cura. Porque às vezes nós quebramos a comunhão por coisas tão pequenas, coisas banal. Nós quebramos a comunhão e saímos, mas achamos que quando eu quebro a comunhão com meu irmão, eu continuo ligado com a comunhão com Cristo. Não. Se você quebrou na terra, a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se você quebrou na terra, é evidente que no céu também você já quebrou. Porque o nosso Deus, ele é um Deus do quê? De unidade. O nosso Deus é um Deus de quê? Ele é um Deus relacional, Ele quer se relacionar a todo tempo. Então eu não posso me privar por uma questão do meu eu, por uma questão de, sabe, eu ainda não estar em um nível espiritual, mas se eu sou igreja, eu preciso entender isso, para permanecer na comunhão. Quando nós permanecemos na comunhão, irmãos, revelações extraordinárias da parte de Deus chegarão sobre nós. Porque Deus irá revelar agora segredos poderosos. O profeta Jeremias, ele diz que Deus ele tem coisas escondidas. Isaías, ele diz que Deus agora tem tesouros escondidos para revelar para a minha vida e para a tua vida. E a revelação que eu consigo entender é em um ambiente de comunhão, em um ambiente de intimidade. E quando nós falamos de ser igreja, irmãos, há uma responsabilidade muito grande sobre nós, de sermos igreja.
Sermos igreja não é você, sabe, ser uma placa lá fora. Não, ser igreja é você andar conforme José andou, com aquela mesma espécie de caráter. Se tiver de fugir, se tiver de sofrer algumas consequências no seu corpo físico, amém. Mas o espírito não sofrerá, porque haverá uma recompensa de Deus para as nossas vidas. Então a comunhão é algo poderoso que faz parte da vida do próprio Deus. Porque quando eu não estou em um estado de comunhão, eu estou em estado de divisão. E quem atua na divisão, irmãos? Quem atua na divisão? O inimigo. Então aqui Jesus, ele está trazendo aqui essa transformação de experiência para as nossas vidas através do teu corpo, através do pão. O evangelho, ele é tão simples, irmãos. Ele é tão simplório que a própria simplicidade do evangelho, talvez nós no nosso cotidiano, a nossa mente está ligada a essas coisas, nós não conseguimos parar para entender o que ele quer passar para as nossas vidas. Eu sou o pão da vida. Quem está em mim jamais morrerá, diz a palavra. Então se você permanece se alimentando do pão, se você continua se alimentando do pão, se você resiste, sabe, as tempestades que vêm para a tua vida, as assolações, talvez perseguição, talvez calúnia, você receberá uma recompensa de Deus. Porque esse é o propósito de Deus. Deus, ele não, sabe, eximiu o seu filho de ir à cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira, nós não conseguimos qualificar essa tal maneira para quê? Para que você continue tendo o pão da vida sobre a tua vida. Então a comunhão, ela é importante para você avançar e ter vitórias. Você pode ver que Abraão, ele vai perguntando a Deus: Senhor, se tiver 50, eu posso ir? Deus fala: Abraão, eu não quero entristecer o teu coração, mas não tem. Talvez Deus queria dizer para Abraão: Senhor Abraão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ló, ele não discipulou ninguém. Ló, ele só se preocupou consigo mesmo. Aí Abraão vai descendo, ele chega em número 5 e Deus diz assim: Abraão, não tem ainda filho. Só que a comunhão de Abraão com o pai, a aliança de Abraão com o pai fez com que a libertação ocorresse para chegar a uma celebração. E a aliança de Jesus, essa comunhão que Jesus tinha com o Pai, e sempre tem, sempre terá, a Bíblia vai nos dizer que ele só fazia o que o Pai mandava. E eu e você, como bons leitores, como igreja, como cristãos, como filhos, nós temos feito o que a palavra tem mandado fazer? Nós vivemos, irmãos, em um tempo tão terrível de algo chamado igreja, que eu ouvi uma pessoa dizer assim: eu não quero conhecer, porque se eu conhecer e eu cometo erros, Olha a mentalidade, olha o que o diabo leva na vida, na mente de um ser que está na igreja. E a pessoa, ela tem a umbridade, a pachorra de liberar: não, eu não quero conhecer, porque se eu conhecer, os danos serão maiores. Só que o diabo priva ela de olhar agora para frente e entender o que o Senhor tem para nós. Então aqui a gente vê, querido, que o Senhor está dizendo que esta comunhão vai te gerar dependência, que você precisa, para estar na comunhão, ser dependente de Deus a todo tempo. E para isso você precisa dar uma olhadinha para trás e entender o que aconteceu com Jesus. É por isso que ele pede para nós fazer isso em memória dele. É um memorial estabelecido. É um memorial perpétuo, que na eternidade nós iremos passar para isso. Então, em primeiro lugar, você, a minha vida, nós devemos olhar para trás num sentido de entender o que aconteceu lá atrás. E para isso você precisa folhear a palavra e entender.
Porque isso vai gerar valor sobre a tua vida, isso vai gerar valor sobre o teu espírito, porque há vidas esperando para começar agora a ler a sua vida, e você agora se torna na comunhão o quê? Testemunha de Jesus. E aí a gente para um pouco para pensar, irmãos, que valor nós temos dado ao Evangelho? Se você tivesse uma régua agora de medir, qual número agora dentro de uma escala de um valor você daria agora para o Evangelho que você tem na sua vida? Não o Evangelho, a palavra, é o que você tem na sua vida, porque esse é poderoso, esse é libertador. Qual é o valor que nós temos dado? Então devemos olhar para trás, porque Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu estava vendo uma tradução que o Yuri tem ali, ele diz assim: ó, porque eu recebi do Senhor, porque eu transmiti para vocês, eu instruí vocês. E Paulo estava querendo dizer assim: agora vocês precisam colocar em prática e viver o que está contido aqui. Mas aí, irmãos, aí Jesus diz assim, Paulo diz assim, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, representando, sabe, de uma forma metafórica agora, a sua vida, dizendo assim, ó, se vocês continuarem se alimentando, para continuar na comunhão, coisas extraordinárias e poderosas, revelações do alto virão para a vida de vocês, porque esse é o meu desejo, esse é o desejo do Pai. Aí nós queremos receber estratégias de Deus. Mulheres em guerra com filhos, maridos em guerra com mulheres, pai em guerra com os filhos, por que não pastores em guerra com pastores, ministérios em guerra com os ministérios, mas nós queremos estar na comunhão. E aí nós oramos falando, Senhor, traz uma revelação e uma estratégia. Mas se Deus bradar dos altos céus e dizer, mas filho, você não está na comunhão, você não entenderá a estratégia que eu vou passar para você. Então esse é o tempo, irmão, sabe, de nós nos submetermos ao Senhor, de nós descermos mais profundo em submissão, para que a comunhão permaneça alinhada em nossas vidas. Eu estou falando aqui de uma necessidade vital de quem quer ir para o céu, irmãos. Isso aqui não é uma questão de opção ter comunhão. Comunhão é um mandamento, a ponto de Jesus dizer assim, ó, você precisa amar os teus inimigos, você precisa suportar os fracos, você precisa agora carregar as cargas um dos outros. Nós temos passado por esse crivo. E diz a Bíblia, e tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Aí ele diz assim, fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então Jesus, ele tem o desejo que nós lembramos da sua morte. E aqui quando Paulo diz, quando vocês fazerem isso, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Então veja a importância, o valor contido nessa questão de você participar, de você estar na comunhão, para você anunciar para o inferno. Você anunciar para os demônios, eu sou igreja. Então, queridos, lições da ceia do Senhor para as nossas vidas. A primeira coisa, comunhão. A segunda coisa, que nós agora estamos em um estado de uma nova aliança, como? Agora no sangue dele. Aleluia. A aliança não se quebra, a aliança não, sabe, se rompe. Principalmente quando ela é com o eterno.
Então, aqui a gente vê que o Senhor, Ele tem aqui um requisito para nós estarmos dentro da comunhão, dentro da aliança, uma aliança comprada com sangue. O sangue do nosso mestre. Paulo, quando está escrevendo aos Tessalonicenses 5:22, Paulo diz assim: e em memorial da morte de Cristo no Calvário, para redimir os crentes do pecado e da condenação. Pecado e condenação. Paulo, ele fala de dois extremos, do passado e fala agora do futuro. Então a gente vê Lucas escrevendo 24:35, Lucas diz assim: e em um ato de comunhão com Cristo e de participação nos benefícios da sua morte sacrificial, e ao mesmo tempo comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Veja aqui que Jesus agora, Ele pede para nós permanecermos nos dois níveis de comunhão. E dentro disso nós podemos entender o porquê que a igreja do Eterno não avança. Eu acredito sim que existem os remanescentes, aqueles que estão na peleja, aqueles que estão guerreando, mas na sua maioria, eu estou falando agora no âmbito pessoal, nós não avançamos por conta dessas questões. Então, querido, isso aqui é presente. Comunhão, porque nós já temos o benefício da morte, Paulo diz. E eu gostaria que você pensasse na morte de Cristo. E comunhão também com os demais, com os membros agora do corpo de Cristo. Não importa, você não precisa saber qual função aquele membro está fazendo do corpo de Cristo. Não nos compete, mas se nós tivermos o discernimento, nós iremos saber. Mas a importância é nós entendermos que faz parte do corpo. E eu preciso ter sim maturidade para suportar algumas coisas. Ou tudo, né? Maturidade. Sabe, eu estive pensando hoje, Joel, ele diz que diga aos fracos e aos covardes que voltem. Mas quando chega aqui a gente vê Jesus, através do ministério de Paulo, o Espírito Santo trazendo essas instruções, dizendo assim, ó, por causa da questão da comunhão, por causa que vocês não têm parado para observar, há muitos fracos, os fracos eles não vão longe, os fracos eles param, eles desistem, porque não têm se alimentado do pão da vida. Não tem. Já estão aqueles que estão no sono da indolência espiritualmente, já não acredita mais. Irmãos, isso é tão vivo dentro de mim, eu acredito. Eu fico pensando sobre o céu, como é o céu, eu não consigo ter um entendimento, mas eu na minha mente tão pequena eu consigo entender como será os céus. Então, queridos, há um futuro glorioso para nós. Mateus 8:11 diz assim. Ele diz que do reino, frutos de Deus, que tem banquete para nós, e todos nós os crentes estarão presentes lá. Então para isso nós precisamos entender o que nós queremos. Você precisa entender. Então é importante, queridos, nós pararmos para observar que Jesus ele tem um desejo. Reinaldo, lembra da minha morte. Não é apenas no primeiro domingo de cada mês que eu vou lembrar da morte de Jesus, não. É a todo tempo. O Senhor morreu por mim, Ele deu a vida por mim. Se eu estou aqui, se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor Ele foi misericordioso. Ele se entregou na cruz do Calvário pela minha vida. É necessário dar valor, queridos. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. A morte não tem mais o domínio sobre Ele. E para aqueles que estão debaixo da graça, para aqueles que se submetem também, a graça está sobre Ele. A graça agora nos alcançou. O favor de Deus agora está sobre nós, para nós andarmos debaixo dessa nuvem. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena nós estarmos no centro
da vontade de Deus. Nós precisamos. O dicionário de português, ele diz o seguinte, eu achei importante, eu fui lá e ver. Ele diz que o significado de cerne, ele diz assim, parte que corresponde ao centro, a essência de algo ou alguém, aquilo que é fulcral ou central. Então o centro é só o nosso mestre, Jesus. Ele é o centro para todas as áreas das nossas vidas. Então nós devemos lembrar a todo tempo dessa mensagem do Evangelho. Qual? A morte na cruz do Calvário. A todo tempo isso não pode fugir das nossas entranhas. Isso tem que estar continuamente lá alinhado. Porque lá em 1 Pedro, Pedro vai dizer assim, em 2:24, ele vai dizer assim, que ele carregou ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, as minhas iniquidades, os meus pecados. Só que a Bíblia diz, Pedro conclui o versículo dizendo que ele já sarou as nossas iniquidades. Puxa, pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Que é tempo de você se apropriar da palavra. É tempo de você viver possessão da palavra. Você não pode apenas ter a posse da Bíblia. Ter a posse da Bíblia qualquer um tem, irmãos. Aqueles que estão em outras nações, que não têm o direito de ter a posse de algo tão poderoso, de algo tão glorioso, de algo tão majestoso, aonde o autor fala com você na primeira pessoa. Você lendo, o autor vai falando com você. Mas eu e você que estamos na nossa nação, não importa se você vive em um país laico, não importa, nós devemos entender que há um valor contido aqui, e eu tenho que não ter o domínio, mas a posse. Tem que estar no meu espírito, tem que estar alinhado, sabe por quê? Porque há um chamado de Deus sobre a tua vida. Se o sangue de Jesus já remiu você, já perdoou os teus pecados, é porque Ele tem vindo algo agradável na tua vida. Então é tempo de nós nos apossarmos e nos alinharmos em Deus e vivermos a comunhão. Comunhão, irmãos. Comunhão. Sabe, às vezes a gente vê sempre, conversamos com pessoas, o pastor ele é um pouquinho de tudo, o pastor é professor, o pastor ele é psicólogo por excelência, o pastor ele é tudo. E aí a gente vê pessoas que está doente, ferida, pessoas que vivem apenas na área da defesa, pessoas que estão com seus escudos rígidos na sua mente, pessoas que já foram atacadas, pessoas que ainda não conseguiram entrar em um ambiente de libertação, e quando vê uma palavra, que talvez ela ouviu tanto aquela palavra machucou tanto ela não consegue mais se desvencilhar, e ela faz associações a situações que ainda o fere, que ainda o machuca, e ela quebra a comunhão com o irmão. Eu tenho tentado mudar, irmãos, como pastor, porque nós construímos algum tipo de perfil, e hoje eu tenho até um pouco de dificuldade. Eu gosto muito de brincar com as pessoas, e eu tenho brincado com algumas pessoas daqui, e depois as pessoas falam, puxa, eu não gostei da sua brincadeira. E aí eu falo, puxa, eu preciso de fato mudar, mas como que eu vou mudar, Senhor? Brincadeiras sadias, porque nós não devemos ter mente maligna, mas as pessoas, elas se machucam, elas não aguentam. E elas dizem assim, não, eu não vim para a igreja porque eu não gostei da sua brincadeira, pastor. E eu falo, então eu preciso parar de brincar. Eu preciso agora ser aquele cara sério, delegado. Mas não seremos isso em nome de Jesus. Então, queridos, sabe, Ele quitou a dívida por mim e por você.
A dívida, ela foi quitada, ela foi paga. Era uma dívida cara, a ponto dele dar a sua própria vida. E Romanos 5:8, ele vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós sendo ainda pecadores. Então essa memória, ela tem que estar viva dentro de você. Isso faz toda uma diferença. Essa memória da morte de Jesus, ela está latente dentro de você. Porque quando você estiver passando por algum tipo de situação, você vai lembrar, mas puxa, Jesus, ele foi diferente, ele deu a vida por mim. Então eu posso resistir essa parada. Eu posso sim ter vitória nessa luta. E Satanás, o meu Pai será glorificado. É um tipo de pensamento diferente. Deus não nos chamou para nós termos uma mente miserável. Sabe, de nós ficarmos em um ambiente de hostilidade, um ambiente onde a pessoa, ela se sente vítima de tudo, ela se sente a menor de tudo. Não, queridos. Gideão até tinha essa síndrome, mas ele demonstrou que ele foi curado, ele foi dialogando e entrou a cura sobre a sua vida no mesmo momento. Mas há pessoas que continuam a viver isso. Deixa eu dizer algo para você. Deus, ele já curou você. Você precisa agora é mudar o teu comportamento. Então, queridos, a morte de Jesus não é apenas um memorial histórico. Sabe, um tempo atrás eu estava assistindo um documentário e eu vi o pessoal da... Como é, pastores? O pessoal que cava lá, me ajuda aí. Hã? Oi? Isso, olha, arqueólogos. Glória a Deus. E aí eu vi o pessoal falando sobre as ruínas de uma cidade, eles cavando com tanta veemência e procurando. Uma cidade bíblica, inclusive, não me lembro agora. E ele, sabe, querendo cada um alcançar glória para si. Mas a morte de Jesus não tem essa finalidade, não. A morte de Jesus é para que eu e você alcançamos a vitória. Então, em segundo lugar, nós devemos olhar para frente e entender que a comunhão vai me levar a algo chamado eternidade. É fácil, irmãos? Não. Mas a palavra faz você resistir. A palavra te qualifica. O Espírito Santo te dá poder. O Espírito Santo te dá força. Aqueles que ainda não são batizados pelo Espírito Santo, busque isso. Busque isso para a sua vida, para que você seja fortalecido, para que o Espírito Santo ele possa empoderar você, para que você possa ser edificado em você mesmo. Nós precisamos, queridos, estar dentro desse ambiente. Então, queridos, nós precisamos entender que nós devemos participar dessa realidade espiritual a todo tempo. Você que é pai de família, faça na sua casa. Em um dia de almoço, reúna a sua família e faça a ceia do Senhor na sua casa. Aí um dia o irmão me falou assim, eu pedi para ele fazer, ele falou assim, poxa pastor, mas eu não sei onde é. Eu falei, cara, mas você está quantos anos na igreja? Eu falei, 25. Eu falei, você está fazendo o que lá? Aí eu falei, tá bom, eu já entendi. Me espera lá sentado na sua casa que eu vou fazer lá com você lá. Brincadeira, eu não falei isso não, irmãos. Não, já viu, né? Então Jesus ele diz que até que ele venha, nós devemos participar desse memorial. Até que ele venha. Mas eu quero dizer algo importante para você, para nós concluirmos. Que a comunhão, ela depende de um requisito poderoso para que ela permaneça. E a participação da ceia do Senhor também envolve isso, o teu coração. O teu coração tem que estar conectado com o coração do Pai. O teu coração tem que estar conectado com o coração dos teus irmãos. Porque disso depende do teu futuro.
Disso depende as vitórias de Deus para a tua vida. Então nós devemos observar que a ceia do Senhor é até quando o pastor, até que Ele venha. Detalhe, lá no céu Ele vai dar para mim e para você. Você já pensou Jesus? Ele chegar para você, mostrando as mãos furadas. E você nesse ambiente de alegria, nesse ambiente de glória. Porque João, quando está escrevendo, João diz que quem vencer dará todas as coisas. João não conseguiu dar uma dimensão do que era, mas João diz que nós iremos herdar todas as coisas. Então aqui, até que ele venha, Jesus, ele está dizendo que a igreja precisa esperar com grande expectativa a vinda do Senhor Jesus, até que ele venha. Olhe para frente e entenda que há uma promessa para você alcançar. Então Jesus, Ele não morreu apenas por você, crente egoísta. Jesus morreu por todos. E há um chamado para mim, para você. Nós precisamos levar agora Jesus para outras vidas. Pela manhã ele deu um testemunho aqui dizendo que ele ficou muito tempo evangelizando uma pessoa de idade do seu trabalho, e que a semana passada ele chegou e o irmão falou assim: eu desci as águas, eu tomei a decisão. Ele cumpriu a missão lá no seu trabalho, levando, anunciando que Jesus morreu por nós. Disso também depende o teu futuro. Porque João, ele vai dizer assim, irmãos, o 3, 1 João 3, 2, ajuda-me, Senhor. Ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Assim como Ele é, nós o veremos. Então olhe para frente, meu irmão. Eu tenho falado isso tem sido até uma falácia minha nesses dias. Sabe, nós como igreja, o diabo tem aprisionado pessoas como igreja em problemas, e a pessoa se perde na missão, dentro da missão, a pessoa fica presa lá, ela não consegue entender que Deus tem uma saída para o seu problema, para a sua dificuldade, mas a dificuldade dela se torna tão maior, que ela esquece que no sangue de Jesus há poder. Tem muitos crentes assim presos, não no pecado, mas na incredulidade. Não tem, sabe, aberto o coração para que o Espírito Santo possa conduzir e dizer: filho, é assim, assim, assim. Filho, eu estou até te preparando para algo grandioso e poderoso. É necessário você passar por isso. Então, em terceiro lugar, nós devemos olhar para dentro de nós. Recomendação de Paulo. Âmbito pessoal. Para que você possa participar e entender que há um valor contido na cruz. Jesus deu a sua vida por nós. Então, queridos, a ceia, na verdade, de fato, ela é para nós, somos pecadores. Mas pecadores que a graça já alcançou. Então, nessa noite, participe pela fé nesta noite. Participe com ousadia nesta noite. Porque no sangue dele há poder. Sabe, entra por um caminho de arrependimento, confessa os seus pecados para o Senhor Jesus, porque só Ele pode perdoar. Entra nesse ambiente de confissão e se arrependa e participe do Senhor. Examine o homem, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque Ele nos deu essa oportunidade. Então a ceia do Senhor, ela gera crescimento na tua vida. Crescimento em entendimento para que você possa discernir através da maturidade e desenvolver a obra que o Senhor tem na sua vida. Crescimento espiritual para você estar recebendo de Deus para a tua vida. Então, queridos, Jesus, Ele quer que nós tenhamos essa expectativa de júbilo, de alegria,
de estar aqui participando, porque a mesa está posta. A Bíblia diz que aonde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele está no meio, Ele está aqui, Ele quer celebrar com você. Então mude a sua mente, mude a sua forma de ver as coisas, sabe, vá para um nível de guerra, lute contra você mesmo. Senhor, eu quero ver as coisas com os teus olhos. Senhor, eu quero ouvir as conversas com teus ouvidos, Senhor. Então traz a tua santidade para a minha vida, Senhor, porque eu preciso estar nesse ambiente, porque eu sou templo do Deus vivo, templo do Espírito Santo. Eu não posso mais me mover dessa forma, Senhor. Então, queridos, para concluir, entenda que assim como há as leis que regem a terra, o sistema planetário, há as leis espirituais que regem o meu e o teu espírito. E para isso nós precisamos conhecê-la. As leis do Senhor Jesus. Fica de pé nessa noite.